Olá, Sofia. Creio que não preciso dizer o prazer que é para mim estar a fazer esta pequena conversa contigo da apresentação do teu livro. Por diversos motivos, porque é a área onde eu me iniciei do ponto de vista profissional e é uma área pela qual eu tenho um carinho muito especial, mas também porque eu creio que é um culminar interessante do teu percurso profissional, de relevância do ponto de vista mais prático, em termos da tua intervenção no contexto escolar, mas também do ponto de vista mais académico e de investigação, sendo um contributo muito importante para aquilo que é a história da psicologia e nesta área em particular e para a afirmação do conhecimento. O conhecimento esse que é muito, muito relevante para mim. Muito recentemente li uma frase do Schlitz que dizia que para revitalizarmos o século das luzes tínhamos que proteger os nossos valores, da democracia, da liberdade, mas também do conhecimento científico. E gostava mesmo de começar por aqui, numa altura em que os limites da ciência começam a ser tão difusos, a pseudociência a ganhar espaço, o populismo, os vendilhões, como o Carlos Filhais chama. Qual consideras ser o contributo desta obra, deste livro, para a afirmação do conhecimento da psicologia e da ciência psicológica nos contextos de intervenção das escolas? Olá, Tiago, muito obrigada pela oportunidade de voltar a falar contigo sobre o livro e também muito obrigada à Ordem pelo interesse e pela oportunidade de realmente apoiar algo que era um objetivo bastante pessoal, que tinha a ver com a redação de um livro em português. O livro não só faz um apanhado de todo um conjunto de pressupostos e de conhecimento e de mesmo quadros teóricos e conceituais que são muito atuais para o exercício profissional da psicologia em contexto escolar, sem que isso também não deixe de fora toda a reflexão do que é o percurso histórico da intervenção dos psicólogos nas escolas, seja no contexto nacional, seja no contexto internacional. Essa frase é realmente, efetivamente, muito interessante e podemos pensar que uma das mais-valias do livro é que nos vem ajudar a definir e a delimitar a psicologia escolar, não só por referência a outras áreas de exercício profissional da psicologia, mas também ao definir e delimitar aquilo que é a especificidade do papel do psicólogo em contexto escolar, vem não só contribuir para a consolidação da identidade deste grupo profissional, mas também para tornar claro aquilo que distingue a ação dos psicólogos nas escolas dos demais profissionais que estão a atuar no contexto educativo. E eu penso que isso é bastante relevante. O contexto escolar não é necessariamente um contexto onde todos fazem tudo, mas é um contexto onde todos têm a opinião acerca do que é que o psicólogo deve ou não fazer. Uma opinião que não é necessariamente fundamentada, não só naquilo que é o conhecimento do campo da psicologia escolar mais atualizado, mas também em consideração aquilo que são os referenciais que hoje estão disponíveis e que pretendem orientar o exercício da profissão. E, portanto, ao descrevermos de uma forma muito sistematizada no livro aquilo que são papéis e funções dos psicólogos em contexto escolar, nós estamos por um lado, não só a tornar clara aquilo que é a diversidade e todo o potencial que está subjacente à intervenção psicológica no contexto educativo, mas também a demarcar aquilo que é um campo por excelência de atuação da psicologia. É curioso que uses a palavra diversidade, é uma palavra que, enfim, muito marcada, forte, e quando eu tive a oportunidade de ler o teu livro, também achei muito curiosa a forma como tu enquadras os modelos de base daquilo que é a intervenção do psicólogo em contexto escolar, incluindo um modelo de saúde pública, que era algo que eu gostava de te ouvir sobre o porquê da inclusão desse modelo e da decisão da inclusão desse modelo, mas recorda-me isto, de facto, que há uma diversidade muito grande e uma amplitude muito grande de papéis. O livro também contribui para isso, a defini-los, a ir buscar a cada um dos modelos os pontos importantes para depois termos
uma visão mais una, mais identitária daquilo que pode ser a intervenção do psicólogo em contexto escolar? Eu penso que sim. Penso que o livro torna clara a diversidade de papéis e funções e, por isso, de contributos que os psicólogos podem trazer, não só para a escola em concreto, mas para o sistema educativo de uma forma mais ampla. E, ao refletir sobre os vários modelos de intervenção psicológica que nós vamos encontrando ao longo dos tempos em contexto escolar, também é feita uma reflexão sobre aquilo que são as mais-valias e as limitações associadas a cada um dos modelos, nomeadamente na capacidade desses mesmos modelos darem resposta à diversidade de dificuldades que nós encontramos na população escolar e nos agentes educativos também. Muito bem. A primeira vez que o livro foi apresentado publicamente foi no âmbito do seminário que organizamos anualmente com a Direção-Geral da Educação. Eu recordo que naqueles dias do seminário tinha sido o relatório do Estado da Educação há pouco tempo, que assinalava, ganhos em 3 áreas, 2 delas que já vêm a acontecer há alguns anos, nomeadamente na redução do insucesso e do abandono escolar. Ainda temos dados preocupantes, mas tem sido feito um caminho nessa área, mas assinalavam um virar de página relativamente a anos e anos progressivamente das práticas agressivas em contexto escolar, e este estado da educação assinalava uma diferença. Há pouco falavas dos contributos específicos da psicologia. Tu sentes que estes resultados também têm a ver com um maior trabalho, uma maior presença dos psicólogos nas escolas, ou isso não se pode fazer essa ligação tão fácil como às vezes se pode entender? Eu tenho dificuldade em não considerar que os psicólogos efetivamente têm dado um contributo que depois se vai refletir, certamente do ponto de vista estatístico, na melhoria de todo um conjunto de indicadores que são importantes para avaliar a qualidade e a eficácia e a eficiência do nosso sistema educativo. E temos de pensar que, por excelência, os psicólogos tradicionalmente são chamados a intervir num conjunto de casos referenciados. É óbvio que isto tem um revés, não é? Este excessivo enfoque na remediação, mas através efetivamente da sua intervenção, os psicólogos que estão nas escolas, ao trabalhar casos individuais, atuam no sentido de resolver muitas questões que estão relacionadas com a indisciplina, com situações de violência, com situações de absentismo ou outros fatores de risco associados, e certamente por isso o reflexo destes números é também reflexo do trabalho dos psicólogos a esse nível. E também não podemos deixar de considerar que há todo um trabalho montante no domínio da prevenção, da promoção do desenvolvimento ótimo de crianças e jovens, em que os psicólogos cada vez mais têm sido chamados a atuar e que têm atuado de forma efetiva, e portanto há um outro trabalho que é muitas vezes mais difícil de estimar em termos de impacto, mas que nós sabemos que acontece, que é o trabalho ao nível da prevenção, e portanto há problemas que nunca surgem, e certamente nunca surgem porque os psicólogos também estão aí a dar os seus contributos através de ações mais alargadas, através de ações que estão certamente mais focadas na promoção de fatores de proteção. E, portanto, desse conjunto de atividades que vai da remediação à prevenção, há atividades que são centradas nos alunos, há atividades que são mais centradas nos agentes educativos, não é? Este trabalho dito mais indireto, não seria justo atribuir, em certa medida, estes resultados também aquilo que é o trabalho dos psicólogos, e que nós sabemos que nas últimas décadas, de forma consistente, não é? Nós temos tido algum esforço de aumento dos profissionais no terreno, e efetivamente os poucos relatórios que estão disponíveis acerca da avaliação que os profissionais de educação fazem sobre o trabalho dos psicólogos tende a ser favorável, reconhecendo aquilo que é a mais-valia da inserção efetiva do psicólogo em contexto escolar e, efetivamente, depois, em termos de resultados para o melhor funcionamento das organizações educativas. Mesmo eu tenho a oportunidade de, por vezes, estar com alguns decisores e, de facto, o discurso tem-se alterado muito significativamente relativamente ao papel do psicólogo e à indispensabilidade do papel do psicólogo em contexto escolar, e creio que isso está assumido. Mas persistem algumas dificuldades mais socioprofissionais de profissão que provavelmente não permitem ir além relativamente a algumas das coisas que tu focaste, e é uma afirmação mais plena do
papel. Isso também é abordado no livro, mesmo tendo em consideração aquilo que dizias e creio que é evidente alguma melhoria que aconteceu nos últimos anos, mantém-se algumas questões que são limitadoras do papel. Não poderia estar mais de acordo. Aliás, no livro faz-se uma resenha histórica dos serviços de psicologia escolar e o seu desenvolvimento, e a análise da história permite mesmo verificar a ausência daquilo que é uma política clara e consistente, não só de integração dos psicólogos nas escolas e de questões relativas à carreira destes mesmos profissionais, mas também ao nível do desenvolvimento dos próprios serviços e da formação contínua dos profissionais de psicologia em contexto escolar. E é óbvio que estes são fatores críticos para aquilo que é tão desejada melhoria das práticas dos profissionais e da melhoria da capacidade de resposta dos psicólogos àquilo que são as necessidades das comunidades com em que trabalham. No livro é abordada de forma explícita a necessidade então de se desenvolverem políticas claras e consistentes, não só relativamente à inserção profissional dos psicólogos nas escolas e em outros setores, em outras dimensões do setor da educação, não é? Nós temos de pensar que se nos últimos anos temos dado passos importantes nisto do que é a integração do psicólogo em contexto escolar, temos de pensar que o sistema educativo tem todo um conjunto de outras infraestruturas onde o papel do psicólogo poderia ser essencial para a melhoria da eficiência e da eficácia do sistema educativo. É relevantíssimo. Certo? E, portanto, se há ganhos ao nível local, não é, das escolas, acho que ainda há um longo caminho a percorrer no que diz respeito à presença dos psicólogos noutras instâncias do Ministério da Educação, não só para traduzir de uma forma mais efetiva aquilo que é o conhecimento da psicologia ao nível das políticas educativas, mas também depois ao nível da organização de estruturas que permita fazer o acompanhamento dos profissionais que estão no terreno. Nós carecemos claramente de estruturas neste momento que promove uma efetiva organização, um efetivo trabalho em rede, um acompanhamento técnico, normativo e científico dos profissionais que estão no terreno, nomeadamente ao nível da promoção de dinâmicas de intervisão e então, inclusivamente da garantia de supervisão dos serviços e dos seus profissionais. E, portanto, sem falarmos nestes fatores, nós estaremos sempre a não ser adequados ao abordar a questão da melhoria das práticas profissionais e da melhoria da capacidade de resposta dos serviços. Nós não vamos poder melhorar as práticas nem a capacidade de resposta dos serviços e dos profissionais se nós não melhorarmos o contexto de exercício da psicologia escolar e da psicologia da educação em Portugal. Sim, há pouco falavas das questões da supervisão e da intervisão como essenciais, e eu concordo em absoluto contigo. Permite-me esta questão mais imaginativa: se tu fosses decisor, o que é que oferecerias aos psicólogos em contexto escolar para poderem, enfim, de uma forma mais com mais recursos, poder realizar o seu exercício profissional? 2, 3 coisas que me darias. Em primeiro lugar, a criação de estruturas que representassem de forma adequada os serviços no quadro do Ministério da Educação, onde estivessem integrados efetivamente psicólogos, e essas estruturas teriam obviamente que ser desdobradas a nível regional, ou ter reflexo a nível regional, e em cada região, no fundo, termos, não diria novamente os núcleos, mas termos uma estrutura agregadora que poderia localmente mobilizar aquilo que é a rede de serviços em determinada região, promovendo não só o trabalho de intervisão de uma forma mais continuada, estruturada e direcionada para aquilo que são objetivos e questões políticas centrais e prioritárias no quadro atual da educação,
e, por outro lado, tentar desenvolver algum tipo de estrutura que permitisse também assegurar a supervisão dos serviços por profissionais não só mais experientes, mas também mais qualificados. Aqui o grande desafio da supervisão, não é? É de encontrar depois efetivamente quem é que seriam estes profissionais habilitados a desempenhar este papel de supervisor. Mas lá está, penso que voltar-se a olhar para, não digo que necessariamente a reestruturação da carreira, não sei se isso será possível, mas o equacionar-se a carreira do psicólogo no contexto educativo, ou no sistema educativo, prevendo esta evolução do ponto de vista de papéis e de funções, poderia permitir construir um modelo sustentável de autorregulação da profissão, de supervisão e inclusivamente depois no apoio àquilo que é o desenho daquilo que é a investigação-ação, que não só permita avaliar a eficiência e eficácia daquilo que estão a ser as práticas implementadas no terreno, mas que também investigação esta que permita suportar aquilo que são as tomadas de decisão dos próprios psicólogos relativamente aos serviços que prestam nas suas comunidades. E, em última instância, ter aqui indicadores que nos permitam realmente avaliar o nosso impacto na comunidade escolar, seja de uma forma mais alargada, seja de uma forma mais local, porque eu acho que esta continua a ser a nossa grande dificuldade, de tornar visível e quantificável aquilo que é o nosso contributo efetivo para as escolas e para o sistema educativo de uma forma mais lata. Muito bem. Como tu dizias há pouco, tão importante que era nós não termos apenas a psicologia nas escolas, mas tê-las também nos centros de decisão. E seria um forte contributo se pudesses tomar essas decisões, até para alargar aquilo que deve ser também, do meu ponto de vista, o real impacto do trabalho dos psicólogos nas escolas, tocando dimensões mais de equidade e problemas societais muito mais complexos que implicam uma outra participação a vários níveis. Eu gostava de te agradecer muito, de dar os parabéns e de te felicitar por mais este grande contributo para a profissão. Gostava também de dizer que naquela célebre frase, eu vou cometer uma inconfidência, tu já correste uma maratona, agora já publicaste um livro, acredito que já tenhas plantado uma árvore, portanto estás muito rapidamente a cumprir essa frase. Obrigado, Sofia. De nada.